Olá, que boas energias sejam trocadas entre a gente mais uma vez, que seja um momento de engrandecimento da nossa fé, da nossa força espiritual, do nosso conhecimento sobre a magia como um todo, a magia que existe dentro da gente e a magia que existe fora. Particularmente hoje, eu quero tratar com vocês, eu falei muito sobre magia, sobre a origem da magia. Eu ainda vou voltar nas questões de xamanismo, de sons, de vibrações, etc. Mas hoje eu quero falar especificamente de vibrações, mas num outro sentido, talvez um pouco mais útil. Acho que dessa forma fica mais, talvez um pouco mais interessante e talvez um pouco mais útil para a gente. Porque é lógico, a gente tem de saber do funcionamento em si, mas a gente também tem de saber de como a gente vai agir agora, né? Então, nesse sentido, eu decidi falar sobre o agora, antes de falar um pouco sobre o antes. E aí, falando sobre o agora, sobre especificamente o que acontece agora, eu tenho para vocês de presente. Não, tô brincando. Eu tenho para vocês a questão da vibração. Todos nós sabemos que tudo é vibração, tudo é trabalhado em vibração, tudo é energia e tudo que é energia tem atração e repulsão. Isso é fato. Então, quando a gente fala de magia e no conceito que eu falei com vocês sobre nos vídeos anteriores, se vocês não tiverem assistido, assistam. Se vocês gostarem, se inscrevam. Se gostarem um pouquinho mais, ativem as notificações, deem o like, façam aquela coisa toda de YouTube que eu não entendo muito bem, mas que a gente pode ir magisticamente trabalhando em conjunto. Mas voltando ao que eu estava falando, a concepção que a gente tem hoje de magia, que a magia é ritualística para realizar os desejos que a gente tem. E de fato ela é. De fato a gente tem a magia como um meio ritualístico de realizar os pedidos que a gente quer fazer para o universo, para Deus, para o que quer seja que a gente considere ser a força maior e completa do universo, que a gente também faz parte de. A gente tem a magia como sendo essa manipulação de energias para chegar a esse ponto de manipular essa energia, fazer parte dessa energia total e conseguir atingir os nossos objetivos. E aí você me pergunta, mestre, a magia ela precisa necessariamente ser algo bom? Olha, o que é bom e o que é ruim é muito relativo. Um pai muito benevolente que, por exemplo, dá muitos chocolates aos seus filhos, etc., ele vai prejudicar a saúde dos seus filhos, ele não está sendo um bom pai. A mesma coisa com a maldade, entre aspas, né? Um pai que é muito rígido, ele pode pecar pelo excesso também e deixar os filhos traumatizados. Então ele também não está sendo muito bom. Então o que a gente tem de procurar é o equilíbrio. E o equilíbrio dentro da magia, ele é muito específico, porque a gente procura dentro da hermética, da neutralização dos polos, né? Um pedido ele pode ser negativo e ter um efeito bom e vice-versa, e não há problema. Isso não é o problema. Não é problemática para a gente. Muito pelo contrário. É assim que a gente trabalha as energias, e é assim, através do contraste, que a gente trabalha a nossa inteligência, o intelegere, o saber discernir entre, saber escolher entre uma coisa e outra, para que uma coisa seja boa ou ruim para a gente e para o todo. Lembrando que a gente tem de trabalhar sempre a vibração do amor, que é uma vibração que eleva, que transforma, que nos faz crescer. E quando a gente se ama, a gente também entende o amor que o outro tem por si mesmo, a gente entende o amor totalitário, a gente entende o amor que a gente deve ter à terra,
que provém tudo que a gente quer. Esse é um conceito interessante, inclusive, né? Porque a Terra ela dá todas as energias de prosperidade, até das pessoas que a gente ama. Tudo vem da natureza. Então, se a gente não amar a natureza, não preservar a natureza, que tipo de ser humano estamos sendo, né? Filosoficamente falando, talvez nem humanos, humanitários estamos sendo. Então a gente tem de levar isso em conta também. Mas em se tratando de magia, a gente tem de elevar a nossa vibração sempre para entrar em sintonia com os trabalhos que a gente procura e quer. Então, seja esse trabalho, e eu não condeno, eu volto a falar, eu não julgo ninguém e nem vou julgar, não julgo nenhuma religião e nem vou julgar. Um trabalho ele pode ser feito para qualquer coisa que o seu coração mande. Porque o seu coração diz a verdade, a sua verdade. Então, você trabalhando em conjunto com o seu coração, em conjunto com a magia que existe dentro de você, em conjunto com as magias que existem fora de você e com a ritualística magia em si, tanto quanto com as entidades que trabalham dentro da ritualística e etc., você entrando em vibração igual, em sintonia, você vai conseguir ter bons resultados. Isso dentro da música, por exemplo, é a 11ª, né? Você coloca uma vibração grave, uma vibração aguda e você tem, por exemplo, aquele pessoal que quebra as taças, etc. Vocês podem reparar, geralmente eles dão um peteleco na taça de cristal e depois eles dão fazem uma nota aguda com a voz e aí eles quebram a taça porque existem duas vibrações, elas entram em sintonia e aquela vibração, aquela mecânica quântica quebra o cristal. E a gente pode trazer esse cristal para diversas metáforas diferentes, desde casais até impedimentos no nosso caminho, até maldições, até trabalhos feitos. A gente pode usar para qualquer coisa, é o mesmo princípio, é o princípio vibracional. É por isso que a gente tem de procurar sempre alguém que entende de vibrações, de mecânica quântica, de física quântica, tanto quanto de magia, não é só entender de magia, e que trabalhe dentro disso a verdade e a possibilidade da realização das coisas, levando em consideração a primeira lei hermética. E eu provavelmente algum dia vou fazer algum vídeo falando sobre cada uma das leis herméticas e sobre o hermetismo em si, sobre as tabletas de esmeralda, se vocês quiserem, é claro. E nesse sentido, a gente tem de considerar, voltando ao assunto inicial, mais uma vez, que a nossa vibração ela deve ser condizente com o que a gente pede. Então, se você pede algo, que a sua vibração esteja condizente com isso. Porque se você não estiver com a vibração correta, o resto pode estar todo alinhado e todo sintonizado, mas não vai conseguir realizar na sua vida, porque você não conseguiu sintonizar. É por isso que quando eu faço trabalhos para alguém que me pede, eu faço questão de instruir muito bem. Até as vibrações específicas, os sons específicos, os pensamentos específicos que tem de ter, eu gosto de instruir especificamente para ter bons resultados. Eu gosto de resultados. Leonino, né? Leonino é uma coisa séria. Gosta de ter resultados. E nesse sentido, a gente tem de considerar a vibração como predominante na magia e nas nossas vidas de uma forma generalizada. Porque nós não estamos desassociados da magia. Nós somos magia. Cada um de nós é uma centelha divina de alguma forma. E nós temos de dar valor, vazão, lugar, espaço para essa centelha divina se manifestar.
E como que a gente trabalha a nossa centelha divina? Da mesma forma que a gente trabalha um músculo, por exemplo, exercitando. Exercitando vibrações, a gente exercita exatamente o que a gente quer. Então eu vou ficar aqui parado sonhando? Não, ninguém consegue nada parado. Até porque vibração já fala, né? Tem que vibrar, vibrar é movimento. Então também a gente tem de ter movimento para conseguir o que a gente quer. Mas para além do movimento físico, a gente tem de ter um movimento mental e não ser aquele movimento limitante com medo. Não, ele precisa ser um movimento com força de vontade, com coragem, com coração e ação, com determinação, perseverança, uma vibração em alta vibração, que condiz com o que você quer. Porque o que você quer nunca vai ser alguma coisa ruim para você. Então sempre vai ser alguma coisa para você em alta vibração. Então você precisa entrar em alta vibração também para conseguir realizar as coisas que você quer. E isso não é o mestre Bueno só que diz, isso é o universo que fala dessa forma. Você vê pela taça de cristal que eu usei como exemplo. O universo funciona dessa forma, felizmente, porque assim a gente consegue. A gente conhece muito pouco do universo. A gente conhece do universo 1%, se muito. Mas do pouco que a gente consegue, dentro dessa concepção de forças vibracionais, entender o quão importante é a gente considerar não só a magia que é feita, mas também a nossa vibração enquanto a magia acontece. É por isso que eu não vejo sentido em pessoas que dizem que fazem magia e não acompanham, não conversam com as pessoas, não passam preceitos, não instruem como deve agir, como deve pensar, como deve sentir. Lembrando que, e eu posso conversar sobre isso com vocês depois, que sentimentos eles são manipuláveis. O seu corpo ele consegue se enganar muito fácil. Se você fechar o olho agora, imaginar que você está colocando a sua mão dentro de um balde de areia, a sua sensação tátil vai criar na sua mente a sensação de estar tocando em um balde de areia, mesmo que você nunca tenha tocado. Isso é o mentalismo, isso é a lei da mentalidade. O universo é mental. Então, ainda que você não tenha a experiência em si, você consegue mentalizar a experiência e dependendo de como você mentaliza, e esse é um exemplo muito fácil porque eu usei os sentidos, né? Mas dependendo de como você mentaliza, você coloca a sua força vibracional em um campo específico, de uma forma específica, que vai trabalhar para completude da sintonia do trabalho que você pediu. Existem pessoas que têm mais facilidade de entrar nessa completude de sintonia, que conseguem sintonizar com mais facilidade. Existem pessoas que conseguem sintonizar com mais dificuldade, principalmente pessoas ansiosas. Depois a gente fala sobre ansiedade. Mas o fato é que a vibração é essencial. Tudo tem vibração. Tudo é energia e tudo tem vibração. Se tudo tem vibração, nós conseguimos sintonizar quem nós somos e o nosso pensamento, que também é vibracional, com tudo. E a magia, especialmente, que é a manipulação de energias, até porque dentro de uma ritualística, especialmente em alta magia, a gente usa elementos para manipular energias. Dentro dessa vibração, a gente consegue muito facilmente sintonizar as coisas. Mas, claro, você, eu, o pedido, tudo tem de entrar na mesma sintonia. Para que consiga ter uma vibração forte o suficiente para realizar. E isso não é difícil, isso é fácil. Mas eu acho importante tratar de. Eu acho importante levar essa consciência. Nem sempre as pessoas têm essa consciência de que elas também participam da magia. Aliás, normalmente as pessoas acham que pagam uma magia e a magia está feita.
Não, você paga o trabalho do magista, assim como você paga um trabalho de um advogado, por exemplo. Agora, não é porque você paga um advogado que a sua causa está ganha, não é? Então você tem que fazer a sua parte, tem de fazer a sua parte também. E isso é essencial e a sua parte é vibracional. É a vibração, é o pensamento, é o sentimento, é a emoção, é o coração, é a mente. Porque o coração está na mente, no fundo, né? O músculo, o coração em si, ele só bombeia sangue. Nada mais que isso. No mais, essa foi uma mensagem rápida sobre vibração que eu achava essencial passar para vocês. E espero que vocês tenham gostado. E mais mensagens e mais coisas, mais assuntos vão surgir. Nesse meio tempo, trabalhem a vibração de vocês. Que os caminhos de vocês estejam abertos para que vocês entendam a vibração em que vocês estão e cheguem na vibração em que vocês querem chegar, condizente ao que vocês querem atingir. Que isso seja possível e que isso aconteça. Muitíssimo obrigado e até a próxima conversa.